Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Todos encontraram? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Curva sua cabeça. Vamos orar? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá. Como é bom estar aqui e ouvir os nossos irmãos, compartilhando da ação sobrenatural do Senhor sobre as suas vidas, desfrutando da bondade e da misericórdia do Senhor. Obrigado pelo tempo de louvor que nós tivemos, pela intercessão comunitária, uns orando pelos outros. E agora, Senhor, queremos pedir a Tua palavra. Essa palavra que nos alimenta espiritualmente, essa palavra que transforma a nossa mente, essa palavra que revela as intenções, até mesmo as mais ocultas do nosso coração. Dá-nos a Tua palavra, livra-nos de toda perturbação e de toda inquietação. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo pela manhã, eu estive aqui compartilhando com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Ou seja, Jesus sempre esteve desafiando as pessoas a segui-lo. E agora, da mesma forma que no Evangelho de Lucas, nós encontramos o Senhor Jesus se dirigindo àquela multidão e dizendo: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu fiquei lendo o texto e pensando nessa proposição que Jesus faz. Se nós nos aproximarmos do judaísmo, que é a religião dos judeus, e chegarmos ali e quisermos fazer parte do judaísmo, eu quero ser um aqui com vocês, eu quero vir para a sinagoga, eu quero seguir esses princípios do judaísmo. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Uma das coisas que eles proporão aos homens, certamente você vai ter que se circuncidar. Para ser um prosélito, um seguidor do judaísmo, é preciso fazer um corte visível na carne. Através desse rito de cortar a carne, você é aceito e integrado àquela religião. Se você quiser fazer parte do islamismo, eles vão dizer: olha, você vai ter que ir pelo menos uma vez em Meca, você vai ter que orar tantas vezes por dia, e vai ter que fazer isso, aquilo e aquilo outro.
E se nós perguntarmos a Jesus, Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser um cristão, o que Jesus vai dizer para nós? Jesus não vai nos dizer nada, absolutamente nada, em termos de ritos ou de rituais. Jesus não vai pedir de nós nada externo ou qualquer coisa que envolva o exterior. Jesus vai pedir muito mais do que um corte na carne. Jesus vai pedir muito mais do que orar 3 vezes, 5 vezes por dia. Jesus vai pedir muito mais do que simplesmente derramar uma aguinha na cabeça. O que Jesus vai pedir tem implicações diretas e profundas com a nossa vida e com o nosso coração. É por isso que é dito que havia uma multidão muito grande que andava atrás de Jesus. Haviam pessoas e mais pessoas andando atrás de Jesus. Dessa multidão, Jesus separa 70, desses 70, Jesus separa 12, e dos 12 que Jesus tem mesmo comunhão íntima e pessoal, apenas 3. Mas se eu chegasse para Jesus e lhe perguntasse, Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero ser reconhecido como seguidor de Jesus, o que Jesus nos diria é exatamente o que ele está dizendo aqui nos versículos 23, 24, 25, 26 e 27. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O judaísmo vai te pedir um corte na carne, a circuncisão. Outras religiões te pedirão ritos, mas Jesus vai pedir o que você tem de mais precioso. Jesus vai pedir a sua vida. Jesus vai pedir a sua existência. Jesus vai dizer com toda a clareza e com toda a simplicidade, para me seguir, para ser meu discípulo, é preciso que você renuncie a você mesmo. É preciso que você renuncie à sua própria vida, que implica nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus desejos, na sua vontade própria, na sua vontade individual. Por isso que eu disse que o que Jesus pede dos seus seguidores nem se compara a um corte na carne. O que Jesus pede de nós para sermos reconhecidos como seus seguidores vai muito além do que derramar uma quantidade d'água sobre a cabeça, ou ser mergulhado dentro de um tanque d'água ou num rio de águas. Jesus pede a nossa vida. Jesus pede o nosso coração. Não pode, não tem como ser verdadeiro seguidor de Jesus se não houver essa entrega, se não houver essa renúncia. Mas Jesus coloca no condicional, porque ele não vai obrigar quem quer que seja a segui-lo. Se alguém quiser, então a condição é essa. E a condição é: renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ser seguidor de Jesus como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, é ser imitador de Jesus. O que é ser um seguidor de Jesus? Não é a prática de rituais externos. Ser seguidor de Jesus implica em andar nos mesmos passos, nas mesmas pegadas que o Senhor Jesus andou. E aí nós temos pano para manga. Porque Jesus entende muito bem o que é renunciar.
Jesus entende muito bem o que é abrir mão. A Bíblia diz que Jesus, sendo o Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Ele é participante ativo da criação. Ele é Criador. E ele renuncia à sua glória, à sua posição de Criador, e assume a forma da criatura. Como diz o apóstolo Paulo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E nesse aspecto, alguns até a título de brincadeira, dizem que Jesus, mesmo sendo judeu, não era um bom negociante. Coisa rara, porque todos os judeus são extraordinários na arte do comércio. Mas Jesus não era um bom comerciante, ou pelo menos não foi movido pelo intento da troca, porque Jesus, ele pegou a nossa morte e nos deu a sua vida. Jesus propõe-nos dizendo: toma a minha vida, que eu vou tomar a sua morte. Então, Jesus sabe o que é renunciar. Para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante que só Deus pode nos oferecer, Jesus passou pela morte. Para que nós pudéssemos ter vida, Jesus abriu mão da sua própria vida. Para que nós pudéssemos ser livres da condenação, Jesus assumiu a nossa condenação. Para que nós pudéssemos ser curados dos nossos pecados, das nossas enfermidades, Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas pisaduras, tomou sobre ele. Então, quando Jesus diz: olha, se você quiser me seguir, se você quiser ser um seguidor meu, o primeiro princípio é o princípio da renúncia. É negar-se a si mesmo. É abrir mão. É tomar a sua cruz e seguir-me dia a dia. Eu gosto muito da forma como Lucas coloca, porque ele diz: olha, renuncie, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Seria bom se nós carregássemos a cruz por um dia e ficássemos livres dela o restante do ano, Seria muito bom se nós pudéssemos carregá-la uma vez na vida e depois ficarmos livres dela. Não. Mas todos os dias nós temos que olhar para nós mesmos no espelho e dizer: você é um seguidor de Jesus? Você segue a Jesus? Então abra mão. Renuncie para que ele possa viver a vida dele, para que a vida dele viva, brote e transborde na sua vida, na sua morte, na sua perdição. Não tem como dizermos que somos seguidores de Jesus se não tivermos passado por esse buraquinho da agulha, se não tivermos feito essa transposição de renúncia, de abrir mão para poder ficar com a vontade de Deus e com o querer de Deus. Jesus é alguém que entende de renúncia. E seguir a Jesus é imitar Jesus. E a nossa imitação de Cristo começa exatamente pela renúncia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É o apóstolo Paulo também, que vai dizer que a nossa verdadeira vida, ela está oculta em Cristo, ela está escondida em Cristo. E no dia em que Cristo se manifestar, com Ele se manifestará a nossa vida. Amém? Se você acha que essa vida é boa,
e é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, mas o melhor ainda está por vir. A verdadeira vida ainda vai ser plenamente revelada em Jesus. Eu fico pensando que muitas pessoas, elas não seguem Jesus porque não querem abrir mão. Muitas pessoas não seguem Jesus porque não querem renunciar. Muitas pessoas querem seguir Jesus tentando conciliar a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos pessoais, e não abrem mão da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos pessoais, para ficar com a vontade de Deus, com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, e tentam conciliar a sua vontade com a vontade de Deus, o que não vai dar certo, porque vai chegar num ponto em que nós vamos imaginar que a nossa vontade é a vontade de Deus. Ou morremos, renunciamos, abrimos mão e passamos a desfrutar da verdadeira vida de Deus, da verdadeira vida que Jesus tem para nos dar, ou então nós passamos a nossa vida capengando, sem desfrutar, sem entender a verdadeira vida que Deus tem para nos dar. Aí Jesus arremata assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? É Lucas que vai contar para nós também a história de um homem que passou a vida toda dele, toda a existência dele foi aplicada com muita dedicação e com muita perícia a ganhar dinheiro. Porque ele achava que a verdadeira vida estava na quantidade de dinheiro, na abundância de bens que alguém pudesse ajuntar. E depois de muito ajuntar, depois de muito amealhar, chegou uma vez que ele teve uma colheita tão extraordinária que ele fez mais celeiros, maiores ainda. E quando ele recolheu todos aqueles grãos em todos aqueles celeiros estendidos, expandidos, ele olhou para aquela quantidade de bens, aquela colheita enorme que ele havia feito, olhou para aquilo, olhou para a sua alma e disse: agora, minha alma, você pode ficar tranquila. Você tem muitos bens no celeiro, você agora pode descansar. E o que foi que aconteceu? Ele ouviu uma voz que lhe dizia: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado? O que adiantou ganhar tanta coisa, amealhar celeiros maiores, tesouros maiores, mas nunca cuidou da sua vida espiritual? Nunca preocupou em cuidar da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, da vida eterna, não pensou na vida eterna, só pensou na vida da terra, só pensou na vida terrena. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que aproveita alguém desfrutar de todos os prazeres que o nosso corpo pode oferecer e perder a sua alma? O que aproveita gastar a nossa existência desfrutando de prazeres no corpo, de prazeres carnais, de prazeres sensíveis que a carne, que o corpo pode nos oferecer, e perdermos a nossa alma? Os nossos sentidos que nos propiciam sentimentos de prazer, de gozo, de alegria, são prazeres transitórios, são prazeres passageiros, são prazeres temporais ou temporários, e que não raras vezes estragam a nossa alma. As pessoas hoje, elas pensam que
a abundância de vida e o desfrutar da vida está relacionado à quantidade de prazeres que ela pode ter a partir do seu corpo, a partir da sua existência física, da sua existência terrena. Não posso negar que realmente terão prazeres. A Bíblia não nega, a palavra de Deus não nega. Mas a palavra de Deus também não nega que a entrega aos prazeres do corpo, a entrega à satisfação de todos os nossos desejos, causa danos em nossa alma. Já ouvi muitas pessoas dizendo, impensadamente, por cegueira espiritual, o que tem aproveitar do corpo? O que tem aproveitar da vida sexual, mesmo sendo fora da vontade de Deus? Não machuca, não estraga nada. Oh loucura, oh insensatez, causa rombos na alma, causa rupturas na alma, causa estragos na alma. É o que Jesus está dizendo. O que aproveita alguém ganhar o mundo inteiro? O que adianta, o que importa alguém se entregar a esses prazeres passageiros e transitórios, momentâneos, causando roturas, rasgos, buracos na alma? A alma está pior do que uma peneira, vazada, esburacada, não retém graça, não retém alegria, porque está danificado. Seguir a Jesus significa imitar Jesus. Seguir Jesus significa andar nas pegadas de Jesus. Seguir Jesus é conduzir a vida da mesma forma como Jesus conduziu a sua. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser cristão, precisa viver da forma como eu vivi. Precisa conduzir a vida da forma como eu conduzi. E como foi que Jesus conduziu a sua vida? Jesus não viveu para ele, mas Jesus viveu para fazer a vontade de Deus. O que alimentava Jesus, o que motivava Jesus, o que impulsionava Jesus era a vontade de Deus. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, conheça a vontade de Deus, busque a vontade de Deus, busque os planos de Deus, busque os propósitos de Deus, busque os projetos de Deus, persiga-os, em detrimento, muitas vezes, da nossa própria vontade. Em detrimento, muitas vezes, dos aplausos, dos incentivos das outras pessoas que não conhecem Deus e que não temem Deus. Seguir a Jesus implica nessa renúncia. Seguir a Jesus é renunciar para poder ficar com a vontade de Deus. Seguir a Jesus significa tomar a cruz. Essa cruz não é o seu filho que te dá trabalho. Essa cruz não é uma enfermidade. Essa cruz não é cuidar de um sogro doente, ou de uma sogra doente, ou de um pai doente. Não é. Não é isso. Muita gente, quando pensa na sogra, oh meu Deus, que cruz, né? Outros, quando pensam num problema a enfrentar, meu Deus, eu tenho que carregar essa cruz. Um colega de trabalho é uma cruz. Não é. Não é dessa cruz que Jesus está falando. A cruz que Jesus está falando é renunciar ao nosso ego, à nossa vontade, para dizer para Deus: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida e através da minha vida.
A cruz que Jesus está falando é quando, diante de propostas do mundo, propostas distanciadas da vontade de Deus, eu vou dizer não. Obrigado. Não, mas é bom. Você vai gostar. Prefiro não experimentar. Vai que eu gosto. Vou ficar com a vontade de Deus. Mas você nem vai saber. Não, a vontade de Deus está dizendo que não é para eu ir por esse caminho. Eu agradeço, não vou por esse caminho. Isso é cruz. A cruz, a morte, a renúncia está intimamente ligada e relacionada à vontade de Deus na nossa vida. Por isso que se você busca o judaísmo, eles vão dizer, faça a circuncisão. Cortou a carne, você está aceito. Se você buscar o islamismo, vai dizer, pega o seu tapetinho, vira para a Meca, 5 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, joga o tapete virado para a Meca, bate a cabeça no chão, faz as suas orações, visita a Meca pelo menos uma vez na vida e você é um bom islâmico. Mas Jesus vai dizer, olha, práticas externas, ritos externos, têm o seu valor, obviamente, mas eu quero, é o seu reino, eu quero a sua vida, eu quero o seu coração, eu quero a sua vontade. Para me seguir, para ser um discípulo de Jesus, é preciso essa renúncia diária. É preciso essa renúncia todos os dias. Sabiam que às vezes essa cruz, ela é, em alguns casos, minuto a minuto? Dependendo das circunstâncias, dependendo do ambiente em que se vive, eu tenho que estar constantemente dizendo, não, esse não é o plano de Deus para a minha vida. Esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero o propósito de Deus, eu quero o plano de Deus. Eu não quero a minha vontade, eu não quero o meu querer, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é cruz. Essa é a verdadeira cruz. Uma mudança completa e absoluta da perspectiva de vida, um olhar mais seguro e mais intenso para Jesus, uma disposição plena de coração de seguir Jesus e a sua vontade. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele também se envergonhará o Filho do Homem. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. O que Jesus está falando? Até que vejam o reino de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é a presença do reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida já desfruta das alegrias do reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que nos é dado mediante a renúncia, mediante a disposição de seguir Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo de Deus em nós, já é a presença do reino de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus em nós nos leva a vivenciar as glórias futuras do mundo vindouro. Mas tudo passa por essa vida de discípulo, de seguidor de Jesus. Imitação, andar nas pegadas, tomar a cruz, ganhar a vida, perder o mundo. Se é uma condição. Jesus não nos obriga. Eu acho bom que alguns dizem assim, né? Eu já falei para o Senhor que se for para eu pecar, que Ele me mate, que Ele me leve antes. Ele não vai fazer isso.
Ou você mesmo se mata, no bom sentido, não é? Renunciando ao pecado e à vontade do pecado, ou você vai viver no pecado. É assim que Deus nos trata. É dessa forma que Deus nos conduz. Eu espero de todo o meu coração que todos nós que estamos aqui nessa noite não sejamos como aquela grande multidão que seguia Jesus, mas que sejamos como seus discípulos. Pessoas que renunciam, que abrem mão, que morrem para poder desfrutar da vida de Deus. É como eu disse aqui outro dia, baseado em 2 Coríntios capítulo 4, Filipenses capítulo 3. A vida de Jesus, a vida da ressurreição, só brota em nós depois que nós morremos. Não tem como ressuscitar vivos, só se ressuscita mortos. Então, quando nós morremos, aí a vida de ressurreto, novidade de vida, borbulha em nós, borbulha na nossa existência. Mas para isso, eu tenho que chegar todos os dias, pegar o meu coração enganoso, levá-lo lá para a cruz do Calvário e lá crucificá-lo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?